O que é preciso fazer para ser rico? Quais os passos a dar? Neste episódio vou deixar-lhe 7 dicas para começar a construir a sua riqueza. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go! The dollar is our god! Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com muita saúde. Certamente que alguns se calhar já estão em pulgas, que, quando viram o título do episódio, se calhar outros mais incrédulos, outros ainda de olhos arregalados, outros prontos para virem lançar farpas. Relaxem. Riqueza requer ter uma mentalidade certa e nenhuma destas emoções associada a estes estados, pelo menos que eu vos descrevi agora, vos vão aproximar desse patamar. Muito pelo contrário, trust me. Então vamos, sem mais demoras, entrar aqui nestas 7 dicas. E então qual é que é a primeira dica? Primeiro de tudo, é essencial descobrir o que é riqueza para si. O que é para si ser rico? Ser rica. Já alguma vez pensou nisto de uma forma séria? E eu digo mesmo de forma estruturada. É que a maioria das pessoas associa ser rico é quando ser o Euromilhões ou quando ganhar qualquer tipo de jogo. Vem como algo impossível. E aqui a questão é, já alguma vez se perguntou o que seria para si ser rico? E gostaria de ter dinheiro para fazer o quê? Para ter liberdade, para viajar, para estar com a família, para quê? Ou seja, ao que é que associa riqueza? E alguma vez pensou como poderia alcançá-la? É que afastamos esta ideia da nossa mente porque, na realidade, não a racionalizamos de forma concreta e estruturada. Por isso, deixo-lhe o desafio, primeiro aqui num sentido mais lato, que é refletir sobre o que é riqueza para si, o que é ser rico, se é ter tempo para fazer o que eu quero, com quem quero, sem preocupações, ter liberdade de tempo, geográfica, financeira, para mim são a minha maior riqueza. Mas isto é para mim, não quero influenciar e se quer passar de um mero pensamento para algo concreto, escreva no papel, no computador, no tablet, onde for. Escreva o que é riqueza para si e já agora aproveite para fazer a pergunta à sua cara metade. Mas de uma forma séria, ou seja, reflitam também em conjunto, ouçam-se de parte a parte e depois reflitam em conjunto. E isto para quê? Para encontrarem também, de modo já mais específico, encontrarem um número. Quanto é que precisam para atingir essa riqueza? Ou seja, aqui é importante quando nós estamos a definir riqueza, definir num sentido lato e depois mais concreto, não é? E se o fizer, é possível que fique espantado em descobrir que precisa muito menos, se calhar, do que acha. E é interessante quando trabalho isto com os meus alunos, realmente ficam espantados porque muitos deles descobrem que o objetivo está mais próximo e há muitos deles já aqui muito perto da sua jornada, não é? Do final, da meta final da sua jornada da riqueza. Portanto, ponto número 1 é descobrir o que é riqueza para si e qual é que é o seu número. Ponto número 2, dica número 2. Fortalecer o mindset. O que é que isto quer dizer? A mente é algo super poderoso, especialmente quando se trata de mentalidade sobre dinheiro, sobre as finanças pessoais. E eu já falei aqui sobre esse tema. Além disso, este é um pilar fundamental em todas as formações que eu dou, que é trabalhar aqui o mindset e a mentalidade associada aqui às finanças pessoais, associada mesmo ao investimento. E aqui numa dualidade entre a mentalidade rica e mentalidade de pobre, ter mentalidade pobre significa que vai continuar a tomar más decisões financeiras, continuar a andar de salário em salário numa verdadeira roda de ratos em que trabalha para pagar contas e pouco mais. E achar que isto muda porque entra muito dinheiro, não necessariamente. É preciso alterar o padrão antes, para conseguir criar a riqueza, ok? Portanto, é fundamental trabalhar o mindset e pode fazê-lo como? Através de livros, ouvir podcasts como este,
a juntar-se a grupos de pessoas com os mesmos objetivos. Por exemplo, na comunidade de quem fez os nossos cursos é fortíssimo ver ali o mindset e as mentalidades alinhadas e ajudarem-se a criar algo até maior. Outras formas também é de deixar-se inspirar por histórias de sucesso financeiro de outras pessoas. Quando vê outros a terem sucesso, isto pode ajudá-la a motivar a alcançar o seu próprio sucesso financeiro. E muita atenção, escolha com quem se quer inspirar, não é? Em quem queremos modelar. E isto há também outro ponto extremamente importante aqui dentro do mindset, que é também aqui quase um sub-item, digamos, não é? O 2.A ou 2.B. Neste caso, que é fortalecer aqui um bocadinho o peer group e, portanto, tornarmos-nos aqui ricos. Nós temos que criar um ambiente também propício a isso e, portanto, rodearmos de pessoas que nos vão ajudar a alcançar esse sucesso que nós queremos atingir. Escolhemos as pessoas certas para estarem à nossa volta. Depois, terceira dica. Definir um plano financeiro. O maior passo para ficar rico é criar um plano financeiro. Há uma frase que resume bem isto, que é: se você falhar em preparar-se, prepara-se para falhar. Isto aplica-se na perfeição às finanças pessoais. É fundamental que estabeleça metas e objetivos financeiros, que defina metas de curto prazo, médio e longo prazo, que anote esses objetivos para aumentar a probabilidade de você alcançá-los. E este ponto pensam que, está bem, escrever aqui, eu tenho na minha cabeça. Não é na minha cabeça. Quando nós olhamos para as pessoas que temos como referência, podemos ter como referência, cada um de nós tem pessoas diferentes e pessoas que nós conhecemos pessoalmente, outras que conhecemos das redes sociais, conhecemos porque são famosos, são empresários, são homens e mulheres de negócios. Para todas as jornadas das suas empresas, dos seus negócios, existe um plano. Há sempre um plano. Não significa que ele vá em linha reta e que em determinada altura não tenhamos de ajustar esse plano, mas há um plano. Há, como eu costumo dizer, usar aqui a analogia do GPS. Eu sei o meu ponto de partida e sei o meu ponto de chegada. Às vezes aquilo dá um caminho A e depois de repente há um acidente e eu tenho que ir por outra estrada, vou ter que ir e vou ajustar, mas eu sei para onde eu quero ir. Lá está, e os pontos também aqui se unem. Eu sei qual é que é o meu número, eu sei porque é que é importante para mim e, portanto, eu vou definir um plano para alcançar. Portanto, é fundamental definir um plano financeiro para se atingir a riqueza. Volta a frisar este ponto, que é, seja ela qual for para cada um de nós. Depois, quarto tópico, quarta dica, livrar-se das dívidas más. As dívidas podem ser verdadeiras pedras na jornada da riqueza, sobretudo se estivermos a falar de más dívidas. E não vou entrar aqui muito a fundo, temos um episódio dedicado a este tema e que recomendo que ouçam. Os ricos utilizam o crédito como forma de alavancagem, mas de uma maneira inteligente. A grande maioria das pessoas não o faz de forma inteligente e, mais do que tudo, mesmo que às vezes não sejam necessariamente dívidas más, não o fazem com consciência plena financeira, não o fazem com inteligência financeira. E é fundamental, quando estamos a definir também o nosso plano financeiro, portanto isto tudo encaixa, pensarmos de, como é que eu vou elaborar aqui e como é que eu vou hierarquizar aqui a um plano de desendividamento ou como é que eu posso recorrer, inclusivamente, à alavancagem para aumentar. Vou dar um exemplo para tornar isto mais fácil de compreender. Eu posso, de repente, pedir, um crédito para ir de férias. Vou usar assim extremos que é para perceber melhor. Um crédito para ir de férias, não é? Que claramente seria uma dívida má, mesmo que a viagem seja muito boa. E posso, de repente, recorrer a crédito, não a crédito, ou qualquer tipo de forma de financiamento para abrir um determinado negócio, que pode até, há risco, acarreta risco, pode correr bem, pode correr mal, mas eu estou a alavancar-me, ou seja, eu estou a ir buscar dinheiro para ir gerar mais dinheiro, ok? Isto de um modo muito resumido para nos ajudar a perceber aqui a diferença entre dívidas boas e dívidas más, mas como eu disse, há aqui um episódio dedicado a isso.
Quinta dica, criar diferentes fontes de rendimento. Nos mercados financeiros falamos muitas vezes da diversificação e usamos a expressão não coloque os ovos todos no mesmo cesto. E porquê, meus amigos? Porque se o cesto cair, os ovos partem-se todos. Se nós tivermos ovinhos distribuídos por diversos cestos, mesmo que um cesto caia, nós ainda salvamos os outros. E claramente o mesmo princípio deve ser seguido quando falamos de rendimento. Em média, ricos ou milionários, dos quais milionários, entenda-se, pessoas que têm mais de $1 milhão, têm 7 fontes de rendimento. Em média, quem tenha mais, quem tenha menos, não é? Tem em média 7 fontes de rendimento. E nós, ao diversificarmos os nossos rendimentos, aumentamos a riqueza mais rapidamente e também criamos mais segurança financeira. Exemplo, se tem uma atividade secundária além do seu trabalho, vamos imaginar que é trabalhador por conta de outra e tem uma atividade secundária, você tem 2 fontes de rendimento, 2 fontes de receita, em vez de depender de uma só ou de outra. E este acaba por ser um movimento e uma estratégia financeira inteligente. Porquê? Porque se acontecer algum problema numa das fontes de rendimento, ainda tem a outra fonte de rendimento a entrar. Portanto, a criação de múltiplas fontes de rendimento é uma maneira segura, neste ponto da diversificação, da mitigação de risco, usar este jargão, para se tornar rico. E isto remete para o primeiro episódio do nosso podcast aqui, Money Bar, é verdade, gravado em 2019, meus amigos. Pois é, e a chave está aqui. Aproveitar também esta dica, este tópico que estamos a falar, para deixar aqui uma nota de atenção às promessas e esquemas de enriquecimento rápido. Faites attention, mon ami, porque podem parecer atraentes, mas muitos são exatamente isso, esquemas. Por isso, run. Ok? Fujam disso. Sexto tópico, sexta dica. Meus amigos, é disto que nós falamos aqui. Investir, multiplicar. Não adianta só ganhar dinheiro e depois guardar, ok? Portanto, eu até foquei aqui, poderia colocar neste sexto tópico, poupar, não é? Guardar o dinheiro e investir, mas investir, multiplicar o dinheiro é fundamental. Nós pomos o dinheiro a trabalhar para nós. Temos também aqui um episódio dedicado ao efeito de capitalização, aos juros compostos. Temos vários, 2 ou 3, se não me engano. Já são muitos episódios, amigos, Eu sei tudo o que eu disse aqui, que eu tenho uma memória, amigos. A coisa boa que eu tenho é uma memória enorme. E, portanto, aqui quando nós conseguimos... Ok, aumentámos, temos fontes de rendimento, várias fontes de rendimento, conseguimos aqui ganhar mais dinheiro, nós temos que multiplicar. E porquê? Porque se o dinheiro fica parado, existe um agente corrosivo, que é a inflação, que também já falei aqui várias vezes, que vai fazer com que o nosso dinheiro perca valor ao longo do tempo. E, portanto, investimos e podemos investir em imensos ativos, sejam ações, sejam obrigações, sejam imobiliários, sejam negócios, vários ativos. E aqui também recomendo que, acima de tudo, acompanhem. Quem não acompanha, que acompanha o nosso programa Market to Market, nós temos no canal de YouTube do Money Lab, em que estou eu juntamente com um especialista também em mercado de capitais, e que temos procurado desconstruir. É outro patamar, percebem que o podcast é um patamar. Aliás, a bem da verdade, o ideal até, numa jornada, seria podcast, curso e depois... Sim, o market to market, e noto muita diferença depois, inclusivamente, quando troco aqui ideias com pessoas que já fizeram o curso, porque há uma clareza diferente. Mas vejam, o market to market está disponível no nosso canal de YouTube do Money Lab, e aproveita e também subscrevam. Ponto final, 7ª dica. Eduquem-se. É fundamental aumentarmos aqui o nosso conhecimento. Educar-se no sentido de conhecimento, não tem que ser formal, ensino formal, ok? Pode ser e pode não ser. E eduque-se não só no campo escolhido, ou seja, não só na sua área, mas também noutros. Às vezes eu recebo muitas perguntas e se calhar aproveitar para deixar também esta reflexão, que é
será que se já tivesse atingido o nível de riqueza que queria, estaria a fazer o que está a fazer hoje? Ou não? Não é? E às vezes há pessoas também, não sei se é o seu caso, que está a ouvir, que estão muito perdidas, que não sabem, não gostam muito do que fazem, mas não sabem o que é que gostam. A única forma que nós temos de descobrir é fazer outras coisas, portanto procurem outras áreas e podem começar aqui um bocadinho num plano mais teórico e depois irem aprofundando, mas mantenha-se atualizado, é extremamente importante que não se estagne, que esteja atento às tendências. A ignorância é quase um killer, né? Um assassino de qualquer esforço para ganhar dinheiro, portanto temos de estar em constante aprendizagens e todos os grandes acontecimentos têm sempre ameaças e oportunidades, e ter os óculos da riqueza, que eu muitas vezes falo, é conseguir na grande maioria das vezes ver oportunidades, e é muito engraçado ver as pessoas que já fizeram um curso que descobrem muito mais do que o conceito, conseguem aplicar na prática o que é isto dos óculos da riqueza, e eu até hoje fico muito comovida quando recebo mensagens dos alunos a dizer: Bárbara, eu agora vejo oportunidades em todo lado. E é o conhecimento que nos vai ajudar a estar melhor preparados para quando determinados acontecimentos se derem, e nós temos essa capacidade de ver melhor. E o Warren Buffett também tem uma frase que eu gosto muito, que é: The more you learn, the more you earn. Quanto mais aprende, mais ganha. E trazendo isto também para o campo financeiro, das finanças pessoais, para lidar com o dinheiro não precisa de ser um CFO, não tem que ir ser um diretor financeiro e de repente estar aqui a aprofundar economia, finanças e por aí afora. Mas convém não olhar-se, não se demitir da função de gerir as suas finanças pessoais, e nesse ponto também pode investir na sua literacia financeira. E só o facto de estar a ouvir este podcast, este episódio, já é um excelente sinal e um ótimo passo. E se calhar, não é? Para muitas pessoas que viram este título, algumas, porque é muito diretivo, não é? Como ficar rico, estavam a pensar que chegavam aqui e que havia uma fórmula mágica ou matemática, ou que era tipo gelatina, como eu costumo dizer, que é só juntar água e já está, mas a bem da verdade não há fórmula, não é? A não ser, podia-vos dar aqui a fórmula dos juros compostos, que são um acelerador de riqueza. Afinal, o próprio Warren Buffett utiliza o efeito de capitalização para aumentar e para continuar a aumentar a sua fortuna, e claramente grandes investidores não descuram este efeito dos juros compostos, mas isso é outra conversa. E, mais uma vez, para quem chegou agora, recomendo que comece pelo primeiro episódio, que abra a mente, o espírito, porque todas as pessoas que eu conheço e que são financeiramente, medindo aqui por wealth, não é? Que são financeiramente ricas, antes disso enriqueceram-se intelectualmente, enriqueceram-se espiritualmente, e daí que se rodeiem de pessoas que as façam crescer. Daí que pratiquem tanto networking. E vocês estão à espera de quê? E como eu sempre digo, aquela frase do Einstein que eu gosto muito: insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Querem resultados diferentes? Então façam diferente. Acima de tudo, eu espero que estes episódios os picassem, digamos assim, as picassem a entrar em ação, porque no final do dia essa é a grande diferença entre quem consegue atingir o seu sucesso e consegue ter resultados, que é quem entra em ação, quem não entra, quem insiste, quem persiste. E era isto que tinha para vos trazer neste episódio. Eu aproveitava, como sempre, para agradecer as vossas mensagens, partilhas, e-mails, fotos, dizer que podem continuar a acompanhar-nos nas redes sociais, cujos links vou deixar na descrição. Juntarem-se ao nosso grupo de Telegram, subscrevam a nossa newsletter. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir e deixarem também uma avaliação no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here we go!